Moradores do Jardim Paulistano estão tentando chamar a atenção da Prefeitura para a quantidade de acidentes na Avenida Meira Júnior. Nos últimos dias, um motociclista morreu e, para que ninguém mais perca a vida na avenida, eles pedem mudanças que diminuam os riscos. Um trânsito complicado e principalmente perigoso. O cruzamento da Avenida Meira Júnior com a João Bim tira o sono e às vezes a vida de quem passa por ali. No sentido Zona Norte, a descida é bastante íngreme e os veículos pegam velocidade. Sem uma sinalização ideal, os acidentes acontecem. A parte de sinalização aqui ela é muito precária. Ela deixa a desejar porque não tem uma sinalização para o pedestre. Aqui o motorista ele não respeita muito a passagem pedestre. Criança sofre muito, idoso, né? Então a travessia é um tanto difícil aqui, né? Parte de pintura de solo. É muito precário, né? E a gente pede que seja instalado semáforo para pedestre. Quem vive nos condomínios do cruzamento alerta para as deficiências na sinalização. Segundo eles, falta um semáforo para pedestres no cruzamento, um radar fixo que impeça os carros de atingirem 80, 90 ou até 100 por hora na descida. E talvez uma lombada ou outro mecanismo que proteja motoristas e pedestres. A velocidade que eles descem aqui é muito grande. Eu acho que a gente poderia, até perigoso, eu tenho netas também, o pessoal idoso, para atravessar essa avenida está muito perigoso. Então eu acho que a gente tinha pelo menos diminuir um pouco mais essa velocidade, né? Para evitar que esses transtornos podem ocasionar mais um outro problema, né? Os moradores das proximidades já protocolaram há tempos solicitações de mudanças nas vias. Tudo para impedir o que houve há poucos dias, quando um motociclista atingiu um pedestre que atravessava a avenida e em seguida acertou a lixeira e um poste que ficaram danificados com a força do impacto. O motociclista, infelizmente, morreu na hora. Já o pedestre, um garoto de 16 anos, foi internado em estado grave na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. A Transep informou em nota que enviará uma equipe técnica para avaliar a necessidade de alterações semafóricas aqui na avenida. Disse ainda que mantém à disposição da população os agentes de trânsito. Os moradores pensam em fazer um protesto para mostrar o tamanho do problema. Para eles, uma vida vale mais que os índices e uma única morte já seria de extrema relevância para que adequações fossem realizadas. Falaram que a gente precisava fazer um abaixo-assinado de 5.000 assinaturas, fazer um projeto de engenharia para poder estudar o tráfego, só que aí fica meio inviável para nós, né, fazer isso. Em função da morte do motociclista, não está descartada a realização de manifestos na avenida. Eles também pretendem procurar autoridades para que as solicitações sejam de fato atendidas. Davi Florim para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Olha, Pucci, a reportagem mostrou e nós também sabemos que neste cruzamento a descida é íngreme, os veículos pegam bastante velocidade. Então, Ademar, boa tarde. Qual seria a principal mudança neste local? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a quem assiste o Jornal da Clube. Bom, vamos apenas ressaltar o seguinte, o comportamento é arredio. Os motoristas realmente, conforme foi dito na reportagem por entrevistados, os motoristas correm demais. Porém, a questão do trânsito seguro é de responsabilidade do poder público. Então, as mudanças são de infraestrutura, principalmente sinalização e controle de velocidade. Isso nunca existiu realmente nessa localidade, a Avenida Meira Júnior, seja na subida, no cruzamento do complexo Dr. Leão, seja na descida, sentido Pascoainec. E nesse ponto, principalmente, que cruza a João Bim, que também é uma outra rua de fluxo intenso. Então, mudança física com colocação de placas, controle de velocidade e fiscalização por meio de agentes. Agora, um acidente fatal foi registrado há uma semana e não é a primeira vítima. O poder público não considera esse fato? Exatamente. Na verdade, a própria lei de trânsito obriga que o poder público faça a parte da fiscalização de trânsito para evitar o pior, que é o acidente, e no acidente aquele que é com vítima fatal. Não é o primeiro, é de muito tempo, são muitos anos, mais de 20 anos que acontecem acidentes ali. Então, a tratativa para aquele local está aquém do que o local exige. E, mais uma vez, é uma questão de gestão, porque se não tiver a concepção de melhoria do trânsito, não adianta falar em engenharia de tráfego. Os moradores já cansaram de pedir mudanças e pensam em um manifesto no local. É a melhor opção?
Eu penso que é a primeira que ajuda muito, porque é legítima e dessa pode desencadear, inclusive, medidas judiciais. Com uma manifestação das pessoas, pode vir, inclusive, participar o Ministério Público, porque, mais uma vez, é uma questão de medida de gestão pública para melhorar a segurança do trânsito e essa não está acontecendo naquela localidade. No último acidente, um pedestre também foi atingido. É preciso mais atenção também nesse sentido? Sim, mas eu insisto na questão da infraestrutura. Se não tiver melhor sinalização e fiscalização, o pedestre acaba sendo também mais uma vítima. Nós assistimos aí a questão do motociclista, que a moto por si só já é um veículo complicado para quem dirige e se envolver com acidente. E o ciclista, motociclista, o pedestre, se ele estiver transitando ali, com certeza sobra para ele, como infelizmente sobrou nesse caso. A melhoria do sistema viário é urgente e tem que ser feito. Lembro apenas o seguinte, não temos um plano de mobilidade. A lei exige. A pergunta é, a atual gestão vai criar um plano de mobilidade para a cidade? É necessário. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco a gente mostra o descaso do poder público em relação ao prédio abandonado e a revolta dos moradores do Jardim Orestes Lopes de Camargo. Pucci. Obrigado, Ximene.